Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja sempre nos nossos corações, meus irmãos. Falar um pouco no dia de hoje sobre Jesus, mais precisamente sobre Jesus perante a humanidade. Nunca, qual ocorre nesses tempos, Jesus foi tão necessário, tão oportuno. Jesus é o mestre dos mestres. Deixou as suas esferas de amor e verdade para estar junto de nós. Ele poderia muito bem ter enviado um mensageiro em seu lugar. Claro que sabemos que muitos o precederam, como Abraão, Moisés, que prepararam o caminho para Jesus. Porque quando a humanidade se encontrava com maioridade espiritual, ele mesmo se revestiu de um corpo de carne e mergulhou nas sombras do orbe planetário, a fim de alçar o homem da sua pequenez à luminosidade solar. A presença de Jesus é tão marcante no globo terrestre que o tempo e a história se dividem antes dele e depois dele. E sem nenhuma finança terrestre, Jesus muda completamente a terra. A sua visão devassava o íntimo daqueles que cruzavam o seu caminho. E ele convida para junto de si 12 homens. 12 homens de vida muito simples, muito singela. Mas por que Jesus não convida 12 especialistas? Na religião, na ciência, nas artes, na filosofia. Porque aqueles homens de vida simples e singela não estavam envenenados pela ganância do ouro, do poder. Eram almas frágeis, sim. Mas Jesus sabia que com o passar do tempo, eles se fortaleceriam e levariam seus ensinamentos a todos os cantos da terra. Sabemos que antes da crucificação de Jesus, nenhum dos seus apóstolos trabalharam ativamente na sua seara. O trabalho deles começa após a crucificação e a morte de Jesus. Antes disso, eles apenas seguiram Jesus, escutaram os seus ensinamentos. Com a crucificação de Jesus, eles se sentiram perdidos, eles se dispersaram. O único que não vai abandonar Jesus em momento algum é João, o evangelista, conhecido como filho do trovão. Vai até o fim com Jesus, até o Gólgota. Tanto que quando Maria chora aos pés do Mestre, o que Jesus diz? Mulher, este é o teu filho. João, esta é a tua mãe. Neste momento, Jesus dizia: somos todos de uma só família. Para os apóstolos, ver Jesus crucificado foi muito desorientador. Eles sentiram medo. Como Jesus tinha se deixado crucificar? Aquele que tantas coisas extraordinárias tinha feito. Aquele que tanto amou. Por que não sair da cruz? Por que não colocar aqueles que o crucificaram em seus devidos lugares? Jesus podia, eles sabiam disso. Mas o Mestre não tinha vindo derrogar as leis dos homens, muito menos as leis de Deus. Ele nos mostrou com esse ato que só amando e perdoando é que seríamos amados
e perdoado. Ou melhor dizendo, é que seremos amado e perdoado. E mesmo na cruz, meus irmãos, nós vamos ver que Jesus intercede por nós ainda perante Deus e diz: Pai, perdoa-os. E justifica porque Deus deveria nos perdoar. Porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo, nós não tínhamos a noção da gravidade daquele ato, com aquele que tanto nos amou e nos ama até hoje. E depois da crucificação, vamos ver que Jesus não volta acusando ninguém. Quem o traiu, quem o negou, quem foi aquele que, quando teve sede na cruz, colocou uma esponja de vinagre em sua boca? Não, não. Ele veio nos reerguer, ele veio nos animar. Ele veio nos mostrar que a vida continuava depois da morte. E vou fazer um adendo aqui agora. Por que os espíritos não se mostram para toda a humanidade? Por quê? Primeiro, porque todos os que precederam Jesus, todos os enviados de Deus que precederam Jesus, falaram de vida após a morte, conforme o entendimento de cada época. Jesus, depois de crucificado e morto, caminha 40 dias conosco. 40 dias. Não foi 4 dias. Foram 40 dias. Se mostrou para mais de 500 pessoas. Será que nós precisamos de mais prova? Mas vamos um pouquinho mais à frente. Se o mundo espiritual se mostrasse para nós, se os espíritos se mostrassem para nós, o que nós diríamos? Que nós estamos em delírio coletivo. E o mais importante para mim, todos nós, sem exceção, veremos novamente o mundo espiritual. Nós retornaremos novamente à pátria espiritual pelos portais da morte. E vamos nos deparar novamente com a realidade do mundo espiritual. Mas deturparam os ensinamentos de Jesus, criaram dogmas, esconderam a vida espiritual de nós, a vida espiritual que Jesus tanto falou. Fizeram nós pensarmos com a cabeça deles, mas é chegado o tempo de nós pensarmos com as nossas cabeças. Deu. A vida continua incessantemente. Acreditemos ou não, gostemos ou não, Deus não regula as suas leis conforme o nosso gosto. Ele não regula. E aqueles que entenderam o Mestre pelo coração, esses se ofereciam em holocausto. Caminhavam felizes para o martírio, certo da vitória além do corpo. Muitos foram estraçalhados por feras famintas, por espadas, por tachos de óleo quente. Mas eles não se entregaram cegamente, muito menos fanatizados. Eles se entregavam pela verdade que Jesus trouxe, pela verdade que eles acreditavam. Porque, como se diz, é muito melhor
morrer por aquilo que se acredita do que por aquilo que não se acredita. Anos 60, nós vamos ver Joana de Cusa, a velha discípula de Jesus, atada a um poste, junto de um homem novo, seu filho, o vozerio do povo, e o executor diz para ela: abjura a Jesus? Abjura a Jesus. Neste momento, ela olha para o céu e não fala nada. E o açoite vibra sobre o ombro seminu daquele homem, que diz: mãe, renega a Jesus. Renega a Jesus por mim, que sou teu filho. E agora eu vou ler para vocês, meus irmãos, o que ela disse, para não perder nenhuma das suas palavras. E ela diz assim para o seu filho: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou morrer na cruz. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. E o executor diz: o teu Cristo soube apenas a ensinar-te a morrer? E a velha discípula concentra suas últimas forças e murmura: não apenas a morrer, mas também a te amar. E nesse instante, sente que a mão consoladora do Mestre toca o seu ombro e escuta sua voz carinhosa e inesquecível: Joana, tem bom ânimo, eu estou aqui. E os dois são flagelados naquele momento. Então, meus irmãos, nós precisamos, meus irmãos, conhecer o Evangelho do Cristo. Nós precisamos entender o Evangelho. Nós precisamos sentir e viver o Evangelho de Jesus. Só assim nós poderemos começar a ter uma vida mais plena, com mais amor, mesmo com todas as dificuldades que vamos encontrar pela frente. Porque essas dificuldades também são elas que vão nos habilitar para novas realidades espirituais, para novas verdades e amor que nos esperam. Muita paz para todos e que Jesus seja realmente o nosso modelo e nosso guia. Que possamos tirar o Cristo da cruz, porque o nosso Cristo não é o Cristo da cruz, um Cristo derrotado, um Cristo amarfanhado. O nosso Cristo é um Cristo vitorioso, que venceu a morte. Muita paz a todos e que Jesus esteja sempre nos nossos corações. Que assim seja, meus irmãos. Muito obrigado.